Bem, as manifestações populares estão sendo potencializadas pela revolta das populações de diversos países que estão insurgindo contra o preconceito e a desigualdade. Para repercutir mais sobre esse assunto, a gente conversa com uma das principais vozes em defesa da inclusão e igualdade entre negros e brancos, especialista em diversidade e mestre em gestão de políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Liliane Rocha, bom dia, bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui com vocês falando desse tema tão importante e urgente. Muito importante e urgente mesmo. Nós que agradecemos, viu, Liliane? Manifestações com proporções enormes como essas, por um motivo tão importante mesmo, costumam atingir seus objetivos? Olha, eu entendo que essas manifestações que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, né, e já influenciando outras partes do mundo, elas são uma oportunidade única da gente parar e fazer uma conversa que, via de regra, a gente considera uma conversa difícil, acho que a gente considera uma conversa desagradável. Eu tive uma professora no MBA de Gestão da Sustentabilidade na FGV, a Esther Freitas, que ela fala que o brasileiro ele é do contorno e não do confronto. Então, no Brasil em particular, a gente tende a contornar e a ter muita dificuldade de falar sobre temas como o racismo e o racismo estrutural, né? Então, quando eu vejo essas manifestações e vejo a gente parando aqui no Brasil também, depois da gente ter tido o assassinato do João Pedro, por exemplo, de 14 anos, dentro de casa, em São Gonçalo, dia 18 de maio, logo depois disso a gente teve a Bianca Regina, lá na Cidade de Deus, também assassinada dentro de casa. E apesar da gente ter se manifestado e ter tido momentos de comoção, esse momento agora do George Floyd nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, repercute com muito mais força e soma nesse momento que a gente tem vivido no Brasil, de que a gente já tinha ficado estarrecido com essas mortes recentes, num país onde 55,8% da população é composta por negros, e que a gente pode parar e falar um pouquinho sobre violência policial, sobre direitos da população negra no Brasil, sobre os homicídios de jovens no Brasil. 75% dos jovens assassinados no Brasil em homicídios são negros. Sobre pobreza no Brasil, 75% da população em pobreza no Brasil são negros. Então, entendo que esse contexto ele dá uma oportunidade para a gente parar e conversar, e olhar os Estados Unidos, mas também olhar para o Brasil. E Liliane, com certeza, quando você diz sobre essa importância do diálogo, de conversar, de trazer o assunto à tona, de não esconder, não mascarar, essas conversas, como é que a gente está tendo agora aqui na Jovem Pan, com grande audiência, é esse tipo de conversa em momentos como esse ou em outros momentos também, como por exemplo nas escolas, dentro de casa, na política, em quais outros momentos essas conversas devem estar sempre sendo levantadas e não só quando acontecem situações trágicas como todas essas que você citou e a gente vem acompanhando? Essa é uma conversa para todos os espaços, né? Eu tenho conversado com as pessoas, o brasileiro tem um estudo da Ipsos que fala que o brasileiro é o segundo maior desconhecedor da sua realidade. O que isso quer dizer? A gente não sabe muito da nossa história, ou a gente não aprendeu, ou a gente aprendeu e esqueceu. Isso acontece nas escolas, nas conversas em família e desdobra nas empresas, que é onde eu mais trabalho essa questão da diversidade. Então, quando eu pergunto para as pessoas, falo assim, olha, quantos anos que a gente teve de escravidão no Brasil? Normalmente as pessoas não respondem em cor, elas não sabem, a gente vai conversando um pouquinho e daí a gente chega, né? Olha, foram 388 anos de escravidão no Brasil. Mas eu gosto que as pessoas sintam que é isso. Então, normalmente eu falo, foram 388 anos nos quais pessoas como eu eram como essa caneta. Um objeto que pertencia a outra pessoa, porque daí a gente consegue entender, né? Eu jogo essa caneta, eu largo, eu faço que é um objeto que pertence a outra pessoa. Foram 388 anos. E a gente tem só 132 anos de abolição. 132 anos é muito pouco. E o fato da gente não lembrar dessa história e não conversar dessa história da forma adequada, em que pese a lei já fala que a gente tem que fazer isso, né? Mas a gente não conversa de forma adequada nas escolas, não tem base para conversar nas famílias, faz com que a gente não reflita o que isso quer dizer, né? Então tem uma outra pergunta que eu costumo fazer, que é assim, eu sou escrava? Eu não sou escrava, né? O pessoal às vezes demora um pouquinho para responder, brinca, escravo do sistema econômico, eu falo todos nós. Mas essa escrava, esse objeto que pertence a outra pessoa, eu não sou. Meu pai não é. Meus avós não eram, mas minha avó nasceu em 1919. Os meus bisavós
provavelmente já foram escravos, já pegaram esse período. A gente está falando de 4 gerações. 4 gerações é muito pouco tempo. Então, Recente. quando a gente começa a conversar disso na família, nas escolas e nas empresas, a gente tem mais oportunidade de mudar essa situação. Claro. E essa conversa, na sua opinião, então, ela pode ajudar, quem sabe, a diminuir, pelo menos, que seja um pouco o preconceito? Porque, até te pergunto e não afirmo, a pessoa nasce preconceituosa? Na sua opinião, em qual momento surge o preconceito? Essa é aquela questão Luciana versus Rubiana, né? O homem nasce bom e a sociedade que corrompe, ou o homem já nasce mal, né? Eu entendo que nós nascemos sem preconceitos e que a sociedade e essa ausência dessa educação pró-diversidade, pró-inclusão, e essa questão de que a gente está aí 4 gerações, né, desse processo de escravidão, e que a gente não conversa sobre isso e vai reproduzindo, né? Eu sempre falo, o que o nosso bisavó ensinou para o nosso avô, para a nossa avó, para o nosso pai, para a nossa mãe, que ensinou para a gente, né? Então a gente vai reproduzindo um aprendizado equivocado, algo que a gente naturalizou e não para pensar, e aí o preconceito vai se perpetuando. A gente tem 2 caminhos aí, né, que parece que a sociedade está mostrando para a gente nesse momento. Um caminho muito claro é a educação, a conversa, trazer esse tema para a pauta e conseguir conversar de forma construtiva, e um outro caminho que é a gente não conversar sobre isso, não resolver, ter situações como a do João Pedro e a do George Floyd, e isso se tornar manifestações e se tornar revoltas. Eu estava lendo hoje uma frase do King que eu gostei muito, trouxe aqui para a gente: o tumulto é a linguagem dos que não são ouvidos. Então, olha que interessante, né? Quando a gente entra numa ausência de educação e entra numa ausência de diálogo, talvez a gente acabe caindo no tumulto, justamente que é onde as pessoas vão, então, extravasar, né, os seus incômodos e os seus medos e os seus receios e as suas angústias em relação a toda essa desigualdade que a gente vive. Legal e pertinente mesmo a frase para o momento que a gente está vivendo. Você vê o preconceito no mesmo patamar de, por exemplo, 10 anos atrás, aqui no Olha, eu acho que a Brasil? gente avança em algumas medidas, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a legislação de cotas, que é uma medida provisória, que entrou em vigor em 2012, né? Vai até 2022, vai até o ano que vem, onde a gente consegue, por exemplo, ampliar a quantidade de negros nas universidades e dar luz a uma intelectualidade negra brasileira. Isso é muito bacana, né? Então, a gente tem alguns avanços em legislação. Mas quando eu olho, por exemplo, né, tem um estudo do Instituto Etos que chama Perfil Social, Racial e de Gênero, com as 500 maiores empresas brasileiras. Vou trazer aqui o número de 2016. Esse estudo ele tem série histórica. Ele aponta que nas 500 maiores empresas brasileiras, a gente tem no quadro funcional cerca de 33, 35% de negros, e na liderança, quando a gente vai para a gerência acima, a gente tem 4,7% de negros. No estudo anterior, a gente tinha 5,3% de negros na liderança. Então, de 2010 para 2016, o percentual de negros na liderança das 500 maiores empresas brasileiras, por exemplo, caiu. Isso é emblemático. Se a gente olha mulheres negras na liderança dessas empresas, é 0,4%. Então, a gente pensa, poxa, tem uma intelectualidade negra emergente no Brasil, uma intelectualidade negra emergente empreendedora, né, como eu, porque daí a gente não encontra espaço nas grandes empresas brasileiras e a gente acaba virando essa massa empreendedora, porém um percentual muito grande desses negros empreendedores com uma renda ainda muito baixa por mês, né, em pequenos negócios, mais informais, menos estruturados, e quando a gente vai nas grandes empresas, esse pessoal não está lá. Então, como que a gente faz? Porque direito de acesso ao trabalho é fundamental, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 23, ela fala isso. Todo ser humano tem direito de acesso ao trabalho. A população negra brasileira, 55,8% da população, está tendo direito de acesso ao trabalho? Boa pergunta, né? Agora, você vê o racismo nos Estados Unidos maior do que no Brasil? Porque justamente você falava agora sobre a oportunidade, o mercado de trabalho. A gente vê nos Estados Unidos, parece que a população negra com mais oportunidades de bons empregos, em melhores cargos, não? Eu gosto de comentar, acabei de falar, né, um pouquinho de lei de cotas. Eu costumava ser contra a lei de cotas até eu ir para a África do Sul e começar a entrar nos estabelecimentos e não ser a única negra, porque no Brasil, dependendo do estabelecimento que eu tô,
dependendo do restaurante que eu tô, se eu tô num restaurante na Avenida Paulista, já não tem negros, nem garçons, né? Teve um dia que eu falei, gente, mas nem os garçons aqui são negros. E quando eu fui para a África do Sul, em um dos momentos eu comecei a conversar com um homem negro e perguntei, falei, nossa, por que tem negros aqui? E ele falou, olha, por causa da política de cotas e do Mandela, aquele período que a gente passou ali em meados de 90, 94. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui estudar também os Estados Unidos e o contexto da Lei de Direitos Civis, ali em 60, né? Então, a gente tem o caso da Rosa Parker, que é tão emblemático, né? Que é o caso que ela se recusa a sair do lugar que ela está sentada no ônibus, onde, teoricamente, ela teria que levantar para os brancos sentar. Mas aí eu fui estudar todo esse contexto dela, mas do Malcolm X, do Martin Luther King, e fui entender a força da lei de cotas, né? Da Lei de Direitos Civis e do processo de equalização que foi feito nos Estados Unidos em 60. Então, os Estados Unidos fez em 60, a África do Sul fez em 90, e o Brasil vai fazer em 2012, né? Então, nesse sentido, eu entendo que nos Estados Unidos a gente tem um processo anterior ao Brasil, mesmo com um percentual de população negra menor, para falar de inserção em universidades, inserção no mercado de trabalho, representatividade em filmes, né, em todos os lugares. E isso se reflete, né? Hoje a gente vê uma potência da população negra norte-americana muito forte e muito evidente. Certo, interessante também acompanhar a sua opinião sobre o sistema de cotas que é tão polêmico. E Liliane, voltando um pouquinho para as manifestações que são assunto no mundo inteiro, a gente acompanha imagens muito fortes. Quais as principais consequências que você vê que a gente pode esperar a partir dessas manifestações, agora quando o tumulto todo por todos os países começar a perder força? Olha, eu espero que, em termos de sociedade, né, e população, que a gente esteja mais atento, né? Então, eu acho que esse momento de manifestações e manifestações que principalmente a gente aqui no Brasil até estranha, né? Porque são manifestações que para a gente aqui, nossa, são algumas partes dessas manifestações são violentas, mas eu acho que para a população chama atenção, quer dizer, a gente não pode esperar chegar nesse limite, a gente não pode esperar que pessoas, que um jovem de 14 anos seja assassinado dentro de casa, que uma jovem de 22 anos seja assassinado dentro de casa falando de Brasil, que um homem nos Estados Unidos seja assassinado sendo filmado. Olha a sensação de impunidade, olha a naturalização do racismo, né? Não se importou o que estivesse sendo filmado. Então, eu espero que a população esteja mais atenta, alerta e escolhendo esse caminho, digamos, da educação, e que os governos globais também estejam mais atentos e atuantes, entendendo que se os governos globais não atuarem por bem, né, então assim, eu tenho que equalizar essas desigualdades, talvez eles sejam pressionados a atuar por mal, né? Então, de novo, muita gente critica até as manifestações, mas assim, uma população que já vem sendo assassinada, que já a maior parcela da sua população já morre, até num contexto de pandemia, né? Eu tenho trazido a pandemia, a gente já vinha conversando dos Estados Unidos. Olha, a pandemia nos Estados Unidos, ela está matando mais negros. Então, imagina o nível de desespero que uma parcela da população é lançada, o nível de pressão já num contexto de pandemia, e aí a gente entra num contexto onde esse racismo estrutural se mostra no seu ápice, que é a violência do Estado, né, que é uma exacerbação de violência policial, e aí o que resta a população fazer, né? De repente, para uma medida de ruas e, de repente, acabar desembocando numa medida mais agressiva. Bom, então, eu espero que os governos globais estejam mais atentos e atuantes para evitar que a gente chegue nesse ponto, porque Exatamente. A gente pode chegar nesse ponto outras e outras vezes ainda. Com certeza. E você falava agora há pouco sobre a violência, né? Na sua opinião, vandalismo em meio às manifestações, ele é inevitável, faz parte de momentos como esse ou atrapalham o intuito do protesto? Eu entendo que eles atrapalham o intuito desse processo, né, de manifestações. Eu entendo que não são todas as pessoas que estão recorrendo à violência, mas eu tenho comentado, né? Eu mesma, Liliane, faz 3 meses, eu virei à noite numa delegacia. Um amigo meu, que é um homem trans, a gente estava num bar, a hora que a gente saiu, ele sofreu uma agressão do segurança do bar. Nós chamamos a polícia, eu falei, chame a polícia, né? Sou uma cidadã, qual que é a primeira coisa que a gente fez? A polícia vai me defender. A gente chamou a polícia e a polícia sugeriu ali que nós não tivéssemos pago a conta, pegou o nosso documento, levou a gente para a delegacia e a gente virou a noite na delegacia.
Tudo isso para falar o quê? Não justifica-se a violência, mas às vezes uma parcela da população, repito, né, que vem sofrendo violências constantemente. E isso, imagina, eu não moro hoje, né, já morei, mas hoje eu não moro na comunidade, na favela, mas imagina os processos sistêmicos de violência que essa parcela da população e essa comunidade sofre, e aí a gente chega num momento desse de manifestações de novo, né, pode sair do controle. Quem sofreu a violência pode acabar imputando essa violência de volta para a sociedade. Tá certo? Não tá certo. É o caminho? Não é o caminho. A gente tem como garantir que isso não vai acontecer? Tampouco. Não temos como garantir dentro desse processo e desse sistema, a gente não tem como garantir que se chega nesse ponto, que a violência ela não vai ocorrer, porque ela é sistêmica, ela é social. Vai formando uma bola de neve muito grande, né? E agora você citava sobre um colega gay, acho que foi algo assim que você falou, e justamente o preconceito não é só entre negros e brancos, ele existe na comunidade LGBT, acontece com chineses, agora na pandemia a gente acompanhou alguns casos, acontece com pessoas ruivas, com mulheres loiras, a gente vê piadinhas, brincadeiras, né? Quer dizer, chamadas de piadinhas e chamadas de brincadeira, que é por aí que parece que começa, né? Você pode contar isso pra gente, né? Por onde começa? E outra coisa, a gente vê nas redes sociais, nesse momento agora, muita gente se postando contra o racismo, fazendo postagens, se colocando contra o racismo, escrevendo frases muito lindas, mas e o dia a dia, hein? Será que individualmente, nas suas atitudes no dia a dia, pode fazer a diferença? Como você trata outra pessoa? Isso é uma forma de combater o racismo ou só participando de grandes movimentos? Acho que tem um exercício aí que é muito difícil, né? E que é um exercício primeiro, que é o exercício do quem eu sou, né? E como eu reproduzo esses processos na sociedade. Então a gente tem alguns estudos que apontam isso, né? Que é assim, estudos da USP, de revistas que falam: você é racista? Não, eu não sou racista. Ah, mas no Brasil tem racismo? Ah, no Brasil tem racismo. Então é proporcionalmente assim, 90% fala que não é racista, É, mas 90% fala que o Brasil é racista, né? Então assim, eu não sou, mas o outro é. Eu não tenho preconceito exato. com mulher, mas o outro tem. Então, quando a gente começa a identificar na gente, porque, de novo, o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, a LGBTfobia é estrutural, né? Faz parte de um processo de construção social, onde os direitos adquiridos e conquistados eles são extremamente recentes, né? A pauta dos direitos humanos é recente. No Brasil, a Constituição Cidadã é recente, né? 1988. Então, como que a gente começa a se entender como esse indivíduo e esse cidadão pró-direitos humanos, pró-constituição cidadã, que também faz parte dessa estrutura de sociedade e para de reproduzir e entende, por exemplo, né? Você falou das piadinhas. Se só eu tô rindo da piada, ela não é engraçada, né? Eu não posso rir, acho que o Cortella fala isso, né? Eu tô rindo do outro ou eu tô rindo com o outro. Né? Se eu tô fazendo uma piadinha de uma loira e tô rindo dela, pera, não tem graça, né? Tô É. rindo, ou eu estou rindo com ela porque a gente está fazendo uma piada realmente agradável e que faz sentido para todo mundo. Então, essa reforma e demanda esforço, né? A lei da física fala isso: um corpo tende a permanecer no mesmo lugar, a não ser que ele sofra um impulso. A gente está sofrendo um impulso, né? É pandemia, é manifestações, é gravação de vídeo de pessoa morrendo, o impulso social tá aí. E aí, a gente vai querer se mover e se mobilizar para nos tornarmos seres humanos melhores, individual e coletivamente, porque um não acontece sem o outro? É, muito bem falado. E quais as consequências, Liliane, que você vê do racismo na vida de uma pessoa? Olha, eu acho que a gente pode começar por essa questão da violência, né, sofrida na sociedade, de como o racismo, eu estou dando palestra às vezes, e eu falo muito com CEOs de empresa, né? Eu sou consultora consultiva de um grupo de presidentes de empresa, e as pessoas falam assim: ah, mas você, o preconceito no Brasil, ele é de renda. Você não sofre mais preconceito hoje, né? MBA, mestrado, viajada, dona de empresa, autora de livro. E aí agora, cada vez eu tenho uma história, né? A história mais nova agora é essa da delegacia. Eu falo: olha, faz 3 meses eu estava na delegacia, né? O policial, quando chegou, ele não olhou para mim e falou assim: ah, uma pessoa mestrado, essa pessoa deve ter pago a conta. Não, ele chegou, olhou para mim, uma mulher negra, olhou para o meu amigo, um homem trans, falou: essas pessoas não pagaram a conta. É óbvio que se o segurança tomou alguma medida, é porque essas pessoas foram infratoras. Então, você tem o seu direito retirado desde o direito à vida, que é um direito básico simples,
né, que todo mundo consegue entender o que é você ter a sua vida em risco. Há o direito à educação, há o direito à saúde, vamos falar de novo da pandemia, há o direito à moradia, estamos falando de novo da pandemia e das condições de vida que a gente tem no Brasil, há o direito de acesso ao trabalho, numa sociedade onde ter renda é o que garante, de certa forma, a sua dignidade. E aí você não tem, por mais que você esteja, de novo, com uma intelectualidade negra emergente, essa intelectualidade negra emergente não tem acesso aos postos de trabalho nas 500 maiores empresas brasileiras. Quando empreende, nem todo mundo é exitoso. Quando a gente olha para o poder público no Brasil, a gente também não vê essa parcela da população representada, né? Então, é como se você fosse sendo invisibilizado ao longo da sua vida, numa conversa que, de novo, para a gente parar e fazer essa conversa, um homem negro ele tem que ser asfixiado por 8 minutos, com vídeo gravado e manifestações no mundo inteiro. Aí a gente para conversar sobre isso. E a gente volta para o ponto daquela nossa conversa falando sobre manter o diálogo e não só quando acontecem as tragédias, né, mas constantemente dentro de casa, em escolas, na política, em todos os ambientes possíveis. E eu gostaria também de abordar com você, Liliane, antes da gente encerrar, uma vez que você é mestre em gestão de políticas públicas, como você vê o impacto nas eleições presidenciais agora nos Estados Unidos especificamente e se essas manifestações de alguma forma devem impactar também na economia? A pergunta de $1 milhão, né? Pois é difícil a gente falar como que esse cenário atual ele vai impactar as eleições americanas. Eu, de novo, né, eu tenho tido contato com homens muito queridos, líderes no Brasil, presidentes de grandes empresas, né, porque eu estou nesse grupo de 11 presidentes de empresas, que é o seu Legacy, até uma iniciativa da Fundação Dom Cabral, e são líderes, né, que querem deixar um legado para o Brasil, e estava conversando com um deles esses dias, ele falou, acho que todo esse processo que está acontecendo nos Estados Unidos muda o cenário das eleições presidenciais americanas. Eu, otimista realista, eu brinco que eu sou otimista realista, eu não acho que mude, né? Então, o que eu teria a dizer é que essas manifestações, elas são muito importantes, com certeza, obviamente, né? Esse processo, ele chama a atenção do Donald Trump, né? Ontem foram 8 dias consecutivos aí, e hoje talvez a gente vá para um 9º dia, um embate aí da presidência com os governos, né? A gente tem visto isso nos Estados Unidos de várias formas, o presidente e os governadores, e aqui no Brasil também, né? A gente tem visto essas esferas federativas, cada uma puxando para um lado e cada uma com discurso, e nem sempre esse discurso alinhado, mas eu não sei, eu não diria hoje, nesse cenário que a gente tem, eu não sei, sendo realista, eu não sei se afeta as eleições presidenciais. O que eu acho que afeta de novo, uma tomada de consciência de, opa, né, eu não posso, aqui como líder do executivo, eu não posso fazer tudo o que eu quero, né? Dependendo do nível de injustiça social que a gente tenha, num momento onde as pessoas já estão fragilizadas financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, por conta de uma pandemia, a reação que venha da sociedade, ela pode ser muito maior do que o que eu esperava. E, portanto, eu tenho que ter uma atenção com isso. Eu acho que nessa medida, eu acho que as manifestações, elas colocam uma medida em um líder executivo que às vezes se esquece de Constituição ou sente que ele pode fazer o que ele quiser. Não, né? Assim, estamos todos regidos por leis e todo o poder emana do povo. E então, dependendo do que acontecer, sim, né? Eu vou ter uma contrarresposta da população e, de novo, né? Eu nem sei como vai ser. Eventualmente, a gente, inclusive, vai cair num contexto desse de mais impacto, que é o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje. Perfeito, e tomara mesmo, vamos acompanhar, né, que aconteça uma tomada de consciência, que as manifestações não estejam acontecendo à toa e que deixem algum legado aí para esse assunto tão forte e trágico que a gente está sempre discutindo e vendo pouca evolução. Obrigada, a gente conversou com a especialista em diversidade, mestre em gestão de políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, Liliane Rocha. Boa quarta-feira para você. Fica já o convite para você voltar a conversar com a gente outras vezes. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada, até a próxima. Nós que agradecemos. Até 10h35, intervalo no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan.